Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é domingo, dia 3 de maio de 2020. Nós vamos para a nossa 7ª aula da Escola Dominical, na classe de Romanos. Nós vamos ver hoje capítulo 3, versículos 21 a 31. Estou aqui em casa, no jardim, aproveitando esse sol bonito. Eu acho que vai ficar uma filmagem legal, gostosa, de vocês poderem ver, ainda mais nesse tempo de quarentena em que a gente fica muito tempo em casa, né? Então acho que vai ser muito gostoso e inspirativo. Aqui tem uma árvore muito bonita. Vocês estão vendo uma fruta do conde aqui, madura, né? Eu vou comer em homenagem a vocês no final da aula, tá bom? Lembrando de vocês. E antes de começar a aula, propriamente dita, eu quero apresentar para vocês dois livros, dois materiais. Um vocês já conhecem, o nosso material que nós estamos usando de consulta, a carta de Paulo aos Romanos, comentada por Timothy Keller, né? Esse é o livro que tem nos ajudado na exegese do texto que nós estudamos e na aplicação do texto. Timothy Keller é muito criativo, muitos insights legais têm surgido desse estudo com ele. Se você tiver condição e puder adquirir o livro, você vai poder fazer um ótimo proveito, né, desse material. Muitas das coisas que nós falamos, citamos aqui, é extraído desse livro do Timothy Keller. Às vezes nós não fazemos a citação devida, porque boa parte da aula é preparada em cima do material dele, mas estou dando crédito antes de começar a aula, né? Outro material que eu queria mostrar para vocês é esse comentário de Romanos, do Dr. Lloyd Jones. Dr. Lloyd Jones foi um pastor anglicano do século passado, século 20. Ele era médico também, por isso que ele é chamado de Dr. Lloyd Jones. Ele foi um pastor bastante importante em Londres, bastante ligado com a rainha também. Ele chegou a ser capelão dela. E estou citando ele aqui porque ele tem uma série muito boa sobre Romanos. Eu mostrei um volume, né, dessa série dele. Ele tem 16 volumes do comentário ao Romanos. E você pode ficar imaginando assim, nossa, mas como ele produziu uma série tão grande, né? Ele deve ser muito prolixo. Ele é um pouco prolixo, sim. Mas essa série foi escrita a partir de sermões que ele pregou na capela de Westminster entre os anos de 55 até 68. Entre os meses de outubro a maio, ele fazia essa série de Romanos, pregando toda sexta-feira à noite ali na capela de Westminster. E saiu esse tesouro, essa riqueza muito preciosa para nós. E eu vou citar um pouquinho na aula para vocês poderem conhecer um pouquinho do Dr. Lloyd Jones. Vai ser bem legal. Tem uma frase muito gostosa que vocês devem ter ouvido falar, né? Muito preciosa, que eu cito bastante. Ele diz assim: só é verdadeiramente cristão aquele que está atado a Cristo, né? Preciosidades como essa nós vamos encontrar aqui nesse livro do Dr. Lloyd Jones, tá bom? Deixo para vocês aí a referência. Nós temos o livro traduzido em português, no inglês, quem publicou foi Banner of Truth, e em português, se eu não me engano, a editora Pes, né? Depois eu checo para vocês. Então vamos começar a nossa aula, começando pela revisão, ok? O livro de Romanos ele é dividido basicamente em 3 partes, inclusive o Catecismo de Heidelberg segue essa divisão da carta de Paulo aos Romanos. Numa primeira parte, onde Paulo expõe a miséria do homem, que é o que nós vimos até a aula passada com o professor Felipe, né? No capítulo 1 até capítulo 3, versículo 20, nós vemos a miséria do homem. Tanto o judeu quanto os gentios, todos estão debaixo de condenação, porque não obedecem à lei. Seja a lei revelada, dada por Deus ao povo de Israel, através de Moisés, ou seja, os gentios que não têm a lei impressa, mas têm ela no coração, na mente, e o testemunho da natureza, né? Todos desobedecem, todos se rebelaram contra Deus e estão perdidos e distantes de Deus. E nós vimos que eles não conseguem fazer nada para resolver esse problema por si mesmos. A partir da aula de hoje,
capítulo 3, versículos 21 até o final do capítulo 11, nós vamos ver o tema da salvação. O que Deus fez para nos salvar, para nos transformar, para nos resgatar. O que o nosso Redentor fez. E capítulo 12 em diante fala sobre a nossa gratidão, a nossa resposta em obediência a Deus, em louvor e adoração a Deus por tão grande salvação que Ele nos conquistou. Essa estrutura da Carta de Romanos é a mesma estrutura usada por Zacarias Ursino e Gaspar Olivianos no Catecismo de Heidelberg, do século XVI. O primeiro catecismo de grande expressão, né, da Reforma Protestante. Então essa é uma introdução necessária para a aula. Nós vamos dividir a nossa aula de hoje, Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26, em duas partes, tá bom? A primeira parte vai ser do versículo 21 ao 26 e a segunda parte dos versículos 27 ao 31, como se fossem dois blocos. A primeira parte nós vamos chamar de justiça e justificação, e a segunda parte nós iremos chamar de a lei e a fé. Convido vocês para acompanharem o texto comigo. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Esse é o texto que nós vamos estudar e nos aventurar a partir de agora. Texto tão precioso da palavra de Deus. Que o Senhor nos conduza na sua graça. Queridos, então nós estamos diante do texto bíblico de Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Esse é o nosso texto. Nós percebemos logo no começo, versículo 21, que Paulo está falando que o tema central desse texto é a justiça que provém de Deus. Tá? É uma justiça tanto manifestada como uma justiça outorgada a nós, dada por Deus. Essa justiça, uma característica dela, é que ela é independente da lei. O que Paulo quer dizer para nós, quando essa justiça de Deus, ele se refere a ela como independente da lei, é que nós não obtemos ela por meio da obediência à lei de Deus, mas ela é dada a nós por Deus. Ela está em acordo com a lei de Deus, a justiça de Deus, mas nós não conquistamos ela. Ela é independente da lei no sentido de que Deus concede ela para nós, não porque observamos corretamente a lei de Deus. Quando ele está falando da lei de Deus, ele está falando dessa lei que é testemunhada pelos profetas. A questão aqui que nós podemos observar é que Paulo está falando para nós como que essa justiça de Deus, ela chega até nós, pecadores, que não somos justos. O Keller propõe para nós um caminho dos versículos 22 até o 25, em 4 estações, né? Em 4 pontos que nós podemos observar
de como essa justiça de Deus chega até nós. Primeiramente, essa justiça de Deus, ela chega a todos os que creem, né? Esse é o primeiro ponto. Essa justiça de Deus chega a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, tá? O segundo ponto é que a justiça de Deus, ela não pode chegar até nós por meio dos nossos próprios esforços. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que os nossos esforços são inúteis para alcançar por si próprio essa justiça de Deus. Ela não provém de nós mesmos, ela é outorgada por Deus. O terceiro ponto que nós vemos no versículo 24 é que essa justiça, ela não chega por nós mesmos, por nossos próprios esforços, mas ela chega gratuitamente, né? É uma graça do nosso Deus. A fé não é uma espécie de obras na qual a gente obtém a nossa salvação. O mérito está na obra de Cristo e não na nossa fé. E aqui é um ponto importante. Às vezes a gente pode confundir fé com obras. Quando a gente está falando que nós somos justificados gratuitamente, a gente não quer dizer que é a qualidade da nossa fé, a firmeza da nossa fé, que se torna digna de receber a justiça de Deus. A fé é apenas um instrumento, é apenas um caminho. O que traz justiça para nós é a obra de Cristo e não a nossa fé em si. Então não estamos falando que a fé é a causa da nossa salvação, mas tão somente um instrumento. O mérito está todo na obra de Cristo. Uma definição muito simples, né? Do Keller, é que a fé é simplesmente a atividade de achegar-se a Deus de mãos vazias. É assim que nós, pecadores, nos achegamos. E o último ponto, o quarto ponto, é que a justiça de Deus, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo e o seu sangue. É o seu sangue, é a sua obra na cruz do Calvário. Uma frase de Lloyd Jones que nos ajuda muito a entender isso é que o homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, nem espera mais nada de si mesmo. Não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser. Ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e sua obra completa. E só nela ele descansa. Então, como a justiça de Deus se chega a nós, pecadores? Ela se chega a nós por meio da fé em Jesus Cristo. Ela não vem a nós por meio das nossas obras. Ela é dada a nós gratuitamente por meio da fé em Cristo e no seu sangue, na sua obra feita e consumada na cruz. Agora, se nós acabamos de ver como que a justiça de Deus chega a nós, pecadores, uma outra questão importante que o texto nos expõe é como um Deus justo consegue justificar o fato de trazer justiça a você e eu, que somos pecadores. Como que ele faz isso? Sem manchar a sua justiça, sem macular a si mesmo. O versículo 24, ele é bastante central aqui para nós. Ele vai nos mostrar que ele faz isso por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso nos leva para Levíticos, capítulo 25, versículo 25. Nesse texto de Levíticos,
nós vamos ver que a lei de Deus, ela previu um parente redentor. Imagina só, antigamente, uma sociedade agrícola, era muito comum alguém não conseguir pagar suas dívidas ao ponto de ter que se entregar como escravo. E a lei de Deus previa uma condição no qual esse escravo, esse devedor, fosse libertado, redimido. Como que isso poderia acontecer? Isso poderia acontecer por meio de um parente redentor, chamado Goel. Se ele comprasse a dívida desse escravo, desse seu parente, ele então seria livre e poderia viver em liberdade outra vez. É exatamente isso que Paulo está dizendo agora, que por meio de Jesus Cristo, nós, que éramos escravos do pecado e da morte e do juízo, a nós que jamais conseguiríamos saldar a dívida que nós contraímos, tem redenção para nós, tem libertação para nós dessa dívida, e ela chegou em Jesus Cristo. O Pai justifica o seu povo por meio de Jesus Cristo, da obra do Filho. Ele nos redimiu, oferecendo o seu Filho a nós como sacrifício. Como que Deus fez isso? Por meio de uma propiciação. O Filho é uma propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma palavra bastante técnica e bastante importante na teologia. Propiciação significa que a ira de Deus é apaziguada, ela é afastada de nós pela provisão. Qual é a provisão aqui? A provisão é Jesus. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Então, o que Deus fez? Como que ele aplicou a sua justiça a nós? Ele entregou o seu Filho. O seu Filho Jesus Cristo foi ofertado como sacrifício para remissão, para perdão dos nossos pecados, o que afastou a ira de Deus. E como que nós temos acesso a isso? Mediante a fé na obra do seu Filho, na obra de Jesus Cristo. E é isso que demonstra a justiça de Deus e ela é aplicada a nós. O que significa que Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. O texto está falando para nós sobre tolerância, né? Deus, ele, por um certo período de tempo, deixou impunes os pecados cometidos anteriormente. Ao contrário do presente. No presente, ele demonstrou a sua justiça. Como? Na cruz. E com isso, ele se torna justo e justificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Como que nós observamos isso? Ora, nós observamos isso de forma muito clara em todos os rituais do Antigo Testamento. Vocês lembram de todos os sacrifícios que eram feitos? Esses sacrifícios que eram feitos, eles não tinham o poder de perdoar pecados. Mas o que eles faziam era lembrar, era apontar para uma solução definitiva que Deus traria. Deus trouxe essa solução definitiva por meio de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que impressionante o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 5 e 8 a 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo,
Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Desse modo, nós concluímos que o povo de Deus do Antigo Testamento foi salvo quando se arrependiam e confiavam na misericórdia de Deus com base na obra futura de Cristo. É isso que o texto de Paulo quer dizer com tolerância. Os sacrifícios, eles apontavam para algo definitivo. Mas enquanto essa obra definitiva de Cristo não acontecia, Deus era tolerante e olhava para esses sacrifícios e os empurrava para o futuro, para essa obra definitiva de Cristo. Assim sendo, todos os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos, eles foram justificados, não com base na obediência à lei, aos seus muitos sacrifícios, mas com base na misericórdia de Deus, que estava firmada na obra futura de Cristo. É isso que os sacrifícios apontavam. Tanto é verdade que vocês lembram o que o profeta João Batista diz quando vê Jesus Cristo? Ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, ele remove o pecado do mundo. Uma linguagem muito comum da lei, dos sacrifícios. E Jesus é esse Cordeiro, essa oferta definitiva, uma linguagem própria da lei. Na cruz, de maneira gloriosa e libertadora, nós vemos que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Como? Por meio da obra de Cristo na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No segundo bloco, que nós queremos estudar, desse capítulo 3 de Romanos, que vai do versículo 27 até o 31, Paulo vai tratar dois temas importantes para nós. Primeiro, ele vai tratar a questão da vanglória. E depois ele vai tratar a questão da lei. Como que a lei de Deus se aplica hoje. Então a primeira pergunta que ele vai responder é: então, aonde está o motivo de vanglória? No que nós iremos nos vangloriar? A resposta dele é curta e simples. Não existe mais. Está todo excluído. Se os judeus se vangloriavam de sua obediência à lei, de sua dedicação à lei, não restou mais nenhum motivo para nos gloriarmos. A tese do Keller é a seguinte: aquilo que você se vangloria é o que lhe dá confiança para sair e encarar o dia. Aquilo que você se vangloria é basicamente o que o define. É de onde você extrai sua identidade e a sua autoestima. Em Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 11, Paulo ele nos conta um pouco o seu testemunho. E no seu testemunho ele diz que ele teria muito do que se vangloriar. Como um judeu, nascido da tribo de Benjamim, zeloso da lei, como um fariseu, ele teria muitos motivos para se vangloriar. E é isso que ele fazia exatamente antes de ser cristão. Ele se vangloriava em tudo isso. Ele se vangloriava na sua linhagem familiar, ele se vangloriava na sua estirpe racial, ele se vangloriava na sua realização profissional, educacional e religiosa. Ele se vangloriava na sua moralidade, até o ponto que ele chegou a perseguir a igreja de Jesus Cristo, de tão zeloso que ele era. Mas, ao encontrar a Cristo, Paulo faz um relato lá em Filipenses, que ele considerou tudo como esterco. Tudo é inútil, não vale nada, não tem valor nenhum
para a salvação. Por que ele considerou tudo isso como esterco? Porque ele encontrou algo muito superior, muito precioso, algo realmente digno de valor. E não eram as suas obras, não era a sua moralidade, mas era Cristo. Isso ele encontrou. E desse modo a gente aprende com Paulo que vangloriar-se e crer são duas coisas antagônicas, a menos que a sua vanglória esteja em Cristo, no que ele fez por você. A Bíblia nos apresenta o evangelho da justiça recebida. É isso mesmo, nós recebemos a justiça de Deus. E é isso que o evangelho fala o tempo todo para nós. Gálatas 6,14, Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Só excluímos a vanglória quando constatamos que nossas melhores realizações nada fazem para nos justificar. Os cristãos sabem que são salvos exclusivamente e inteiramente pela obra de Cristo e não pela sua própria obra. Essa é uma convicção de cada cristão verdadeiro, genuíno. Um segundo ponto importante para nós vermos esse bloco aqui, essa segunda parte, é essa pergunta importante que Paulo faz aqui para nós. Se nós somos justificados pela fé, independente se somos circuncisos ou incircuncisos, judeus ou gentios, se Deus é Deus também dos gentios, se existe um só Deus e se é pela fé que nós somos justificados, então quer dizer que nós estamos anulando a lei de Deus pela fé? Essa é a questão que Paulo previa que os seus leitores, que os seus ouvintes poderiam estar se indagando ou que fariam para ele. A resposta de Paulo é um firme não, de maneira nenhuma. Ao contrário, a lei de Deus é confirmada. O crente no Evangelho, salvo sem a lei, compreende e ama a lei, mais do que alguém que está buscando ser salvo por ela. A lei ainda está na Bíblia. As santas exigências da lei permanecem. Deus não muda. Todavia, para aqueles que têm fé em Cristo, ela já foi cumprida por Ele. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. O sacrifício propiciatório de Cristo não apenas trouxe perdão aos pecadores que têm fé nele, como também imputou a sua própria justiça a nós, justiça daquele que obedeceu perfeitamente toda a lei em nosso lugar. A pergunta que Paulo prevê que seus leitores fariam é a seguinte: se Cristo simplesmente imputa sua justiça a nós, a lei não é anulada na vida do cristão? A resposta de Paulo é um retumbante não, um firme não. Podemos pensar na lei em 3 categorias: lei civil, lei cerimonial ou religiosa e lei moral. Quando nós pensamos na lei cerimonial e religiosa, nós percebemos que Cristo já cumpriu todas as exigências da lei nesse sentido. Tudo aquilo era sombra daquilo que ele faria de forma definitiva por nós. Dessa forma, a lei cerimonial religiosa se tornou obsoleta. Ela foi cumprida em Cristo. Quando nós falamos em lei civil, também nós não estamos mais debaixo dela, né? Aqui essa lei estava restrita ao povo de Israel. Mas quando a gente fala sobre a lei moral de Deus, ela permanece firme até hoje. Ela não muda. Deus não muda. Os 10 mandamentos continuam tão válidos, tão presentes quanto eram antes. A gente percebe no Sermão do Monte, né? Jesus não anula nenhum dos mandamentos, pelo contrário, ele aplica eles, né? Na vida dos seus discípulos, do seu povo. Então continuamos debaixo da lei. O que muda é que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, por causa de Cristo
Jesus. Nós agora estamos debaixo da obediência da lei para uma nova vida, para a glória e louvor de Deus. Mas todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo não estão mais debaixo da condenação da lei. Só o Evangelho nos permite reconhecer e confirmar os padrões perfeitos da lei. Não precisamos mais ignorar a lei que não podemos cumprir, nem ser esmagados por ela. Somos livres para devotar o devido respeito pelos absolutos morais e para nos importar profundamente com a justiça. Queridos, a nossa aplicação agora, no final da aula, que eu quero conversar com vocês, é sobre vanglória. Foi isso que a gente viu um pouquinho agora na parte final da aula, que ela definiu vanglória como aquilo no qual nós colocamos a nossa confiança e esperança para enfrentar os desafios do dia a dia, né? Aquilo que nos traz autoestima, né? E assim por diante. Kelly vai falar sobre 3 problemas que a vanglória pode provocar em nós. Primeiro são as divisões humanas que ela causa. Para termos confiança, nós precisamos enxergar nós mesmos como melhores do que outras classes de pessoas, né? E aí a gente causa essas divisões, né? Isso é muito fácil de observar na igreja, isso é muito fácil de observar numa escola, num país, entre as nações, né? Isso é um problema sério que nós constatamos sem muita dificuldade. Um outro problema que a gente enxerga com a vanglória é a negação. Se a nossa confiança ela está firmada em conquistas morais nossas, o que vai acontecer? Nós temos que fechar os nossos olhos, para as nossas incapacidades, para as nossas fraquezas, para os nossos pecados. E aí tentar esconder, de alguma forma, os nossos erros, né? É isso que a vanglória causa, né? A negação, né? Eu fecho os meus olhos para os meus pecados e para o egoísmo. E o terceiro problema que o Keller enxerga nisso, que ele cita aqui para nós, é que a vanglória provoca ansiedade. O que ele quer dizer com isso? Quando qualquer coisa que nós nos vangloriamos é ameaçada, nós nos sentimos muito vulneráveis. E essa sensação de vulnerabilidade provoca em nós muita ansiedade, né? Inquietude, né? Medo, preocupação e assim por diante. Qual é a resposta do Evangelho, né? O que o Evangelho faz para a gente enfrentar esses problemas, esses desafios que a vanglória traz junto consigo? O Evangelho ele vai criar em nós uma nova disposição mental. E essa é a convocação que a gente vai ver em Romanos capítulo 12, né? Para nós renovarmos constantemente a nossa mente, né? E é isso que o Evangelho é poderoso para fazer. Então, em relação às divisões humanas, a gente enxerga que o Evangelho ele provoca em nossa mente a experiência de uma profunda satisfação com a doutrina da justificação. Isso traz para nós liberdade e confiança. Ao contrário do que a vanglória em mim mesmo, em alguma coisa, alguma pessoa traria, né? No Evangelho, eu percebo que eu sou perdoado e aceito por um Deus amoroso a despeito das minhas obras, sem que eu possa fazer nada por merecer. Isso traz liberdade, confiança, segurança. Outra coisa que a gente percebe aqui que o Evangelho faz ele nos liberta da negação. Aquela questão que a gente viu de quando eu coloco a minha confiança na minha moralidade, eu percebo que eu não sou tão reto quanto eu imagino, como eu julgo os outros. O Evangelho me liberta disso, porque o Evangelho não faz eu viver uma ilusão, né? Ou sustentar uma imagem falsa de mim mesmo. O Evangelho faz com que eu reconheça os meus pecados, os meus erros, mas que a despeito disso, eu sou amado por Deus, eu sou perdoado por Deus e eu posso viver uma nova vida. Eu posso desfrutar desse amor de Deus, ainda que eu não sou perfeito. E uma terceira coisa que a gente vê aqui é que a disposição mental
nova que nós encontramos no Evangelho é uma liberdade, uma libertação da ansiedade. Pouco a pouco, nós vamos nos tornando mais corajosos, sem medo da morte, sem medo das outras pessoas, o que as pessoas pensam de mim, acham, sei lá, que elas me aprovam, me rejeitam, né? Sem medo do futuro, dos desafios que nós temos na vida. Porque nós estamos seguros, guardados nesse relacionamento amoroso e pessoal com Deus. É isso que a gente vai ver mais pra frente, né? Paulo falando, né? Quem poderá me separar desse amor, né? Nada, nem ninguém, nem situação, nem circunstância, nem coisas do presente, nem do porvir, nenhuma criatura pode fazer isso. Então essa é uma beleza do Evangelho, né? Eu tiro a vanglória de mim mesmo, dos meus atos totalmente falhos, dos meus talentos, do meu trabalho, de pessoas, e coloco ela em Cristo Jesus. Longe de mim me gloriar em qualquer outra coisa que não seja a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que ela expõe a minha miséria, o meu fracasso, a minha carência, mas ao mesmo tempo ela expõe o amor de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus e o que Ele está fazendo em mim, a despeito de tudo que eu posso fazer, que é muito pouquinho, né? Gente, então essa foi a nossa 7ª aula. Espero que você tenha tido seu coração aquecido pela palavra de Deus, e o grande desafio é a gente colocar em prática essa verdade. E a gente coloca em prática orando, lendo as Escrituras e compartilhando entre nós a palavra de Deus. Um grande abraço para vocês, uma boa semana.